Eu vou fazer um vídeo aqui de umas anotações de estudo num livro em que nos traz algumas ideias do que é o homem. E eu quero começar dizendo que o homem é um ser espiritual por sua vocação transcendental. Ele está além dele mesmo. A sua razão o transporta para além de si mesmo. E esse homem em si mesmo não se conhece. E com isso, o homem ele é o seu psiquismo, ele é a sua dimensão racional. Ele tem uma condição transcendental que se firma dentro do seu próprio ser. O homem não é apenas o seu psiquismo, ou seja, ele tem uma dimensão ainda que transcende uma imanente. E o psiquismo é uma categoria ontológica do ser do homem. A ontologia ela estuda a história do ser, aquilo que é, em virtude, porém, de um princípio de totalização. Ou seja, ele é impelido para além das suas próprias fronteiras do corpo. No último passo, dentro de uma constituição dialética consigo mesmo, a constituição dessas estruturas ser-homem, e assumir, existe uma estrutura espiritual e que está dentro do nível pneumático, ou seja, pneuma, o espírito. Mas vamos compreender um pouco aqui que dentro dessa realidade nós temos alguns quadros explicativos e compreensivos para que a gente entenda um pouco deste homem e da sua dimensão externa a si mesmo. Por exemplo, o homem tem a linguagem que os animais não têm, apesar de eles se orientarem, se comunicarem. E o homem tem a palavra normativa. O homem tem uma pré-consciência. O homem ele tem uma origem da natureza e tem a sua sequência na cultura. O homem ele é afetado pelas coisas e na sua falta ele vai produzindo fluxo de sensações com suas representações, que vai tornando um homem cada vez mais refém de uma existência em que ele busca sentido e se vê sempre abandonado. E essa estrutura simbólica ela perpassa as necessidades, a satisfação, até o objeto que ele vê e que deseja, a demanda de amor. O homem precisa ser amado e, sobretudo, amar. Ele tem a demanda da falta, do desamparo. Ele é um ser interrogante, né? Perguntante, desejante, angustiante. Ele está sempre nesse nível. E ele é sujeito a normas para se organizar e para ter uma vida coerente com a sua razão. É um princípio moral. E dentro dessa dimensão nós percebemos que existe o homem corpo, existe o homem espiritual e existe o homem, vamos pensar, o homem da imaginação, o homem que sai para além de si, às vezes foge da sua própria realidade para ir em busca de uma idealização que o compele a sofrer em detrimento dessa situação. Ou seja, o ideal do homem o massacra. Aí nós temos nesse homem um eu perceptivo, um eu de memória, um eu rico em imaginação, um eu de juízo, um eu de raciocínio, um eu de vontade. E dentro disso nós temos um homem que ele a deriva, por ele ser fragilizado, ele acaba criando Deus, né? O homem cria Deus e tenta com isso recuperar a própria identidade. Quando o homem acredita em Deus, ele fica alheio a si mesmo. Ou seja, significa um homem alienado da sua essência, existindo uma falta que significa um horizonte que se distancia e acaba produzindo desejos que impera por esta condição faltante.
É lógico que nós temos uma dimensão da fragilidade do homem, que ele não precisa criar Deus, mas ele pode se lançar a um Deus que o criou. Mas esse homem muitas vezes prefere criar os seus próprios deuses, os seus deusinhos, os seus amparos. Às vezes pode ser dentro de uma materialização da vida, objetivamente num outro, para se realizar o que não consegue, ou em alguns hobbies, ou algumas opções que o homem mesmo faz. Eu sei que esse é o homem que vive o desespero de uma transcendência, de estar fora de si mesmo e podendo pensar e tomar decisões e nunca estar satisfeito. O psiquismo não é apenas uma dimensão do homem, mas podemos dizer que é tudo do homem, porque ele existe dentro de uma condição em que a vida ela está na instância psíquica. Vamos pensar alma, espírito, vida, essa dimensão do homem. E esse homem, então, ele vive dentro dessa realidade, e nessa instância psíquica ele vive um presente, ele vive um passado, ele sofre antecipando um futuro. E com isso ele é um homem do presente previsível, um homem do futuro imprevisível, um homem do passado em que a sua história o marca e não o abandona, por mais que ele tente se alienar dela, ela pode trazer proveito. E nós temos na dimensão deste homem que transcende, nós temos a morte, um evento biológico que é inscrito na própria natureza do homem, visto que tudo que vive tem seu início e o seu fim, a sua transformação de potência em ato e de ato em potência também. E aí nós entramos na dimensão o quê? De uma fé cristã que procura trazer para o homem uma promessa da ressurreição. A priori é uma loucura. Mas também nós temos a filosofia que pensa a vida do homem, a morte do homem, mas não consegue responder. E a abertura do homem para além de si, sem que abandone essas duas concepções que envolvem o homem, vida e morte, de forma externa e radicalmente interna. E é o psiquismo que se abre para esta realidade, para o outro, porque o incômodo do homem não está basicamente na dor do corpo psicossomática, mas está na verdade na alma. Por quê? Porque nós temos coisas importantes que a gente tem que estar refletindo naquilo que existe e que o homem se relaciona. A pedra fechada em si é o que é. A planta aberta é vegetativa, ela interage com o ambiente, ela é nutritiva. O homem, ele está nessas três dimensões, fechado em si mesmo, e ele é nutritivo, mas ele pode ser também vegetativo, porque às vezes ele não está vivendo, mas está vegetando. O homem pensa e ele interroga, e ele tem uma dimensão espiritual que ele busca uma compreensão. Agora, aí que vem o grande desafio deste homem. O que eu estou trazendo aqui são rascunhos, anotações de estudos que eu faço dentro da dimensão deste homem que ele precisa conhecer a Deus, ele precisa buscar o entendimento de que ele tem uma origem e que ele não é fruto de uma evolução, mas ele é uma obra, é um poema, ele foi criado por Deus. E nós temos a possibilidade de tomar, nós estamos bem além de nós mesmos, dentro dessa transcendência, porque a gente foge dessa realidade tentando se alienar, mas podemos voltar para nós também, através de um resgate automático da memória. Ou seja, concluindo que a nossa inteligência, ela possui
é uma dimensão de um caos intelectual, que é muito conhecimento que tem, mas tudo desorganizado, significando então que temos armazenado informações importantes sobre a nossa história e suas representações também. E elas podem ser trabalhadas por nós, dentro do uso do nosso pensamento. Pensamento só existe porque tem algo nele. E vida psíquica só é possível quando você reflete essa dimensão sua, que transcende, mas que faz parte e determina a sua vida. O homem é aquilo que pensa. Lá em Provérbios fala, o que pensa tu és. E o homem tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes ele distorce a sua própria competência, porque começa a acreditar que é um fraco, um incapaz. Mas se ele acredita que ele pode, principalmente se ele tem como presença na sua vida Deus. Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo tinha uma convicção de que em Deus ele podia todas as coisas. E realmente é algo que pode trazer para nós um consolo, uma alegria muito grande, saber que em Deus nós podemos todas as coisas. Dar sentido para a nossa vida, tomarmos melhores escolhas, dar um rumo melhor para a nossa família, fazer realmente melhor aquilo que ainda talvez fazemos até bem. É importante a gente estar atento a isso, porque dentro de uma perversão, de uma natureza pervertida, esse homem ele acaba se fragilizando mais, sofrendo, porque ele começa a perder a capacidade reflexiva de uma consciência de si mesmo, e começa então a ir para os absurdos, que as inclinações para suas paixões. É quando ele vai buscar prazer, aí vem a overdose. E quantos morrem por overdose, sem ter realmente uma vida feliz? A experiência fundamental que o homem precisa é afastar-se de uma alienação que o despersonaliza, mas voltar-se para si mesmo e saber aquilo que a própria Bíblia diz, que ninguém sabe mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, ou seja, dentro de um conceito de uma totalidade, que ela está dentro da sua natureza, está dentro da cultura, e que este homem, ele integrado nessas dimensões, com a sua corporeidade, com a sua espacialidade, com a sua temporalidade, que o homem tem um tempo curto de vida, né? Cronometrado pela sua própria condição, e dentro disso ele vai o quê? Voltar-se para Deus e vai se humilhar na presença de Deus, e com isso ele vai encontrar o que é mais importante, que é um consentimento ao seu próprio eu, aceitar a sua transcendência e buscar alcançar realidades com novas produções e com efeito somente na dependência de Deus, porque vai experimentar a própria presença do Espírito de Deus na sua vida, porque nós temos conhecimento, que é cristão, que nós temos a beleza da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos levando a uma condição de ter uma vida melhor, abençoada, e sobretudo com a presença do próprio Deus. Eu vou finalizar aqui, eu estou procurando aqui, eu tenho anotações boas aqui, que nos ajuda a perceber a beleza dessa dimensão do refletir o próprio homem, que é ter uma vida segundo o Espírito, a dimensão de Deus. Então vamos pensar aqui, nós temos dentro dessa dimensão do homem, ele tem traços de Deus. Então nós temos o bem, a verdade, nós temos a vontade, nós temos uma inteligência que aponta para uma verdade, nós temos um bem que direciona para a vontade. Dentro da vontade nós temos a liberdade,
E dentro da dimensão da inteligência, da razão, nós podemos perceber como precisamos alinhar o bem com a inteligência e uma verdade que ela não perde a sua vontade em função disso, mas ele vive de forma tão livre e ele vive então o que? Dentro de uma condição cívica, né? Civilizada, com ideias inteligentes e dentro de uma concepção moderna de um sujeito que não é sujeitado às suas paixões, mas que faz parte o quê? De uma verdadeira relação com Deus dentro de uma vamos pensar aqui, eu vou tentar falar o termo certo, pneumatologia, uma consciência espiritual do espírito dentro de um nível de libertação, de autonomia estrutural em que o próprio homem se organiza para ter uma vida mais abençoada e ter uma compreensão melhor. Que Deus nos abençoe. Se você puder tirar algum proveito, será muito bom. Mas são anotações e que me fizeram muito bem enquanto eu estudava.